A paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 5, versículo 19 ao 20, diz: Irmãos, se alguém dentre vós tem se desviado da verdade, saiba que aquele que converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, quando Tiago diz, se alguém dentre vós tem se desviado, é alguém que fez parte do nosso meio, alguém que estava no meio da igreja e se desviou dos caminhos do Senhor. Aí Tiago aconselha, aquele que converter, aquele que trazer de volta, salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecado. Nós estamos vivendo um momento final da igreja na terra. As evidências são claras, Jesus está voltando. E um dos sinais que Cristo havia dito em Mateus 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, versículo 12 ou 13. E hoje nós estamos vendo as pessoas se afastando e pastores não vão mais atrás. Os irmãos não se preocupam mais. E um dia Deus falou comigo uma analogia de algo que eu achei muito interessante. É claro que por mais que tenhamos amor e que nós formos atrás das pessoas que têm se afastado, nós não vamos conseguir resgatar todos. Isso é fato. Mas a gente tem que tentar, porque Deus falava ao meu coração. O médico de um hospital, de um grande hospital, da emergência, ele todos os dias ele lida com pessoas de acidente automobilístico, atropelamento, baleadas, pessoas com 5, 6 tiros. Então, o médico sabe que pela sua experiência na profissão, muita gente que chega lá já chega praticamente morto. Ele, no seu íntimo, ele sabe, esse aqui já não tem mais jeito, infelizmente. Mas ainda que o médico saiba que aquele ali tem 99% de chance de não ser resgatado, de não sobreviver, ele ainda assim, ele opera. Ele ainda assim tenta salvar. Assim somos nós. Nós não vamos conseguir resgatar todos que se desviaram, mas nós temos que tentar. A Bíblia diz, Ezequiel 34, versículo 4, quando Deus fala dos pastores infiéis de Israel, os líderes, Deus está falando, a fraca não fortaleceste, a doente, a enferma, não curaste, a quebrada, aquela que tem um membro quebrado, uma pata, não ligaste. A que estava desgarrada, não tornaste a trazer. E a que estava perdida, não buscaste. Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Ser um pastor é cuidar, é amar. Ah, mas pastor não é babá de crente. Não, até porque a babá cuida de uma criança por dinheiro. É a profissão dela. Embora muitas babás, pelo tempo de trabalho, acabam desenvolvendo afeto pela criança. Mas o que levou ela a estar cuidando daquela criança foi o dinheiro. Então o pastor não deve cuidar das ovelhas por dinheiro. Pastor é uma espécie de pai, de líder. É um líder dado por Deus para cuidar do seu povo. Pedro escreve isso em 1 Pedro capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Ele fala sobre o dever dos pastores, dos presbíteros. Ele usa a expressão presbítero, que no passado era um pastor local. E ele está dizendo, olha, Pedro ali ele está falando que os pastores, os presbíteros, deveriam cuidar do rebanho de Deus que estava entre eles. Tende cuidado do rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas voluntariamente. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aí no versículo 3, nem